Em entrevista concedida ao canal da jornalista Leda Nagli, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a Petrobras e criticou ministros do Supremo Tribunal Federal. Ao ser questionado sobre os combustíveis, o chefe do executivo disse que a Petrobras está preocupada em ser a campeã do mundo e não com o povo, e que tenta, através do teto do ICMS, frear as altas na gasolina. A Petrobras realmente é uma insensibilidade enorme. A Petrobras existe para dar lucro para os seus funcionários e para aqueles que têm papéis, né, que são os acionistas, em especial os minoritários que estão fora do Brasil. E não é fácil resolver esse assunto. Estamos buscando pelo lado menos difícil, com um apoio enorme aqui da Câmara, do Senado. O Arthur Lira ajudando bastante a gente aqui na Câmara. Aprovamos um teto para o ICMS na Câmara. O projeto foi para o Senado, aprovou ontem o teto, mas como teve emendas, voltou para a Câmara, deve votar hoje, ou no máximo, comecinho da semana que vem, e vai ter um teto. O presidente ainda comentou as ações que enfrenta no STF e a nova investigação por participar do mesmo evento que o jornalista Alan dos Santos em Orlando. O pessoal me processa por tudo, qualquer coisa, entro com notícia-crime, né? O parlamentar do PT agora entrou com notícia-crime porque, segundo ele, eu vi o Alan dos Santos lá em Orlando, Estados Unidos, e não o denunciei para as autoridades locais. Olha, eu não vi o Alan dos Santos. Se tivesse visto, eu apertaria a mão dele, jamais ia denunciar. Ele não cometeu nenhum crime. Para o Alexandre de Moraes, ele é criminoso. Para mim, ele não é. Sobre as eleições, Bolsonaro reclamou da falta de diálogo com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin. Ele não admite que você apresente, né, discuta de técnico com técnico qualquer medida para aperfeiçoar o sistema eleitoral. E está tendo um embate aqui em Brasília, basicamente comigo nessa questão. Não sou eu. Eu acredito que a grande maioria do povo brasileiro quer ter certeza que as eleições sejam limpas, transparentes, auditáveis. Você lá, Leda e eu, nós queremos votar para deputado federal, estadual, senador, governador, e ter a certeza que o nosso voto vai para aquela pessoa. Tá? Isso não vem acontecendo. Então, lamentavelmente, o Fachin age dessa maneira. E ainda afirmou não ter dúvidas da existência de um plano para tentar impedir sua reeleição. Quer impedir, não há dúvida. Vão conseguir? Eu acho que eles vão fazer tumulto. Eles podem até lá caçar meu registro. Alguns dias depois, o pleno, por exemplo, desfaz, mas fica aquela imagem do Brasil todo. Por que caçou o registro dele? Pensa lá em corrupção, tá? Para desgastar, para ajudar o Lula. O Lula é o candidato desses três. Eu não tenho dúvida disso. O Lula é o candidato do Fachin, do Barroso, do Alexandre de Moraes. Eles não fazem nada do outro lado, só do meu lado. Em Jair Bolsonaro ironizou as pesquisas eleitorais e continuou pedindo mais transparência no sistema eleitoral. José Maria Trindade, você que também acompanhou, né, essa entrevista concedida hoje pelo presidente, a jornalista Leda Nagli, achou dessas declarações de hoje, Zé? Pois é, espontâneas. São palavras do presidente Jair Bolsonaro do início ao fim e traz ali uma carga muito perigosa e grave de que o Tribunal Superior Eleitoral, segundo o presidente, tem lado. Isso não pode acontecer. O que não pode acontecer é a fragilidade que está a justiça eleitoral, que é esta falta de credibilidade. Eu considero que, em vez de ficar dando declarações contra o presidente Jair Bolsonaro, há uma necessidade de reunir ministros e chamar o presidente Jair Bolsonaro e conversar e se explicar, porque esse tipo de desconfiança não é monopólio, não é exclusividade do presidente Jair Bolsonaro. Por onde andamos, ouvimos exatamente estas interrogações e essas ligações. Então, como enfrentar uma disputa eleitoral onde se acha, né, que o TSE tem lado e tem candidato, né? Aí fica muito difícil. Sobre a Petrobras, o presidente tem toda a razão. A Petrobras está dominada pelos diretores e pelos altos executivos que ganham em cima de lucros. A participação de lucros na Petrobras é um ponto importante nos altos salários da empresa. Disse aqui o presidente Jair Bolsonaro que um presidente da Petrobras tem um salário mensal de mais de R$200 mil.
Alguns chegam a R$1 milhão porque recebem dividendos, lucros e etc. Então, este polo de lucro sangrando a sociedade na Petrobras é uma fábrica de dinheiro para diretores, não é só presidente, né? Diretores, os altos executivos da empresa e funcionários, né? Sobre o Alan dos Santos, a polícia norte-americana, ela acredita ali os procurados pela Interpol. O Brasil tem tentado incluir o nome dele na lista vermelha da Interpol, não é coincidência vermelha, né? Mas não consegue, não há crença nessa lista por parte das condenações dele por aqui. E não é a primeira vez que os Estados Unidos adotam esta decisão, ou pelo menos este critério. Já existem outros casos assim. E o Danilo Fortes, deputado que apresentou esse projeto lá na Câmara do limite do ICMS, está exatamente articulando a aprovação de um projeto para dar transparência à Petrobras. Exige, o projeto de lei, se for aprovado, se está sendo articulado, que a empresa, por ser estatal, tem que dar explicações ao Congresso e à sociedade. Mota. As declarações do presidente descrevem o óbvio, né? Uma realidade que a gente observa todos os dias. E aí a gente fica diante desse fenômeno bizarro, que é ver a maioria da mídia, a maioria da imprensa, descrevendo uma realidade que não é a que a gente vê. Mas o cenário está ficando tão bizarro que, de vez em quando, até mesmo alguns veículos da grande mídia têm que dar o braço a torcer, como fez hoje um grande jornal aqui do Rio de Janeiro, que publicou um editorial interessantíssimo. Eu vou ler só alguns pequenos trechos. Não é de hoje que o STF invade a competência de outros poderes. O STF brasileiro está entre os tribunais mais ativistas do mundo. É difícil achar racionalidade em certas decisões. O editorial cita casos rumorosos em que o tribunal assumiu papel nitidamente político, como os inquéritos da fake news e dos atos antidemocráticos, a prisão do deputado Daniel Silveira e os esforços para disciplinar as redes sociais. E o editorial conclui: as decisões contaminadas pelo ativismo abrem precedentes perigosos. Criou-se um caminho para arbítrios futuros. Bom, daqui a pouquinho a gente vai tratar, inclusive, em detalhes sobre esse editorial do Globo que o Mota mencionou agora. Mas antes, queremos te ouvir, Augusto, sobre as falas do presidente nessa entrevista exclusiva concedida hoje à Leda Nagli. Augusto. O presidente está dizendo, está tratando de fatos, né? Boa entrevista feita pela Leda Nagli, que é ótima, né? Sempre. Veja bem, ele está dizendo que está falando dos combustíveis. A Petrobras, ela precisa ser privatizada, né? A partir dessa premissa. Enquanto ela não é privatizada, ela tem que oscilar entre dois problemas. Se a Petrobras dá lucro e distribui entre os acionistas, eu sei lá como é feita essa distribuição, é um problema para o governo. Ela está pensando só em lucro. Problema para todos nós. Se ela não dá lucro, também é problema do governo, que tem que arcar com os prejuízos. Então deve ser privatizada. Agora, a Petrobras está lucrando demais. Demais, é um absurdo. Quer dizer, o que o presidente está dizendo faz todo sentido. Eu aproveito para dizer o seguinte, quer dizer, os presidentes da Petrobras dispostos a mudar os rumos da empresa têm sido rechaçados pelo corporativismo dos funcionários da Petrobras. Né? O presidente que o governo pretende indicar, agora ele vai ser aprovado, sim, é Caio Paes, Caio né? Mário Paes de Andrade. Ele vai sim ser aprovado para integrar o conselho e vai ser presidente da Petrobras. Ficam espalhando essa notícia aí, a resistência da governança da empresa. Que governança, o quê? É indicado, como sempre aconteceu, deve ir para o conselho e em seguida deve assumir a presidência e fazer essas mexidas que o governo pretende, sim. Estão certas.
O governo não está querendo fazer congelamento de preços. Isso é uma imbecilidade que está sendo difundida pelos mentirosos de sempre. O que ele está fazendo não tem nada a ver com controle de preços. É você tornar mais racional, né, o sistema que leva à fixação de preço, a precificação, como gostam de dizer aí os que falam economês. Está na hora de mexer nisso, de permitir que o governo que paga a conta do prejuízo quando ele vem, como aconteceu no Petrolão, que o governo também possa interferir nesses rumos. O que mais que tem aqui? Que há um plano do Supremo para impedir a reeleição do Bolsonaro? É claro que sim. Em quem vocês acham que vão votar os 9 ministros que controlam o Supremo? Eles têm deixado isso claro. Eles criticam o tempo todo o presidente Bolsonaro por tudo, como veremos aqui, por qualquer coisa, até pelo desaparecimento de pessoas na Amazônia. Eles têm esse plano porque, se não conseguirem segurar, se eles perceberem que não vão conseguir segurar o Bolsonaro nas urnas, eles vão tentar sim impugnar a chapa de candidatos à presidência e à vice liderada pelo Bolsonaro. Claro que sim. Fiuza. Eu acho que esse último ponto, né, do Augusto, acho que o Mota e o Zé já fizeram o quadro, o panorama completo. Vou me fixar só nesse último ponto que o Augusto assinala e que eu acho que é o mais importante. O presidente acusa os ministros Luiz Roberto Barroso, Luiz Edson Fachin e Alexandre de Moraes de terem candidato na eleição e esse candidato ser o Lula, o ex-presidiário Lula. Eu acho que, como também já assinalou o Augusto, esses ministros, eles estão devendo à sociedade, à institucionalidade e ao próprio poder judiciário brasileiro a demonstração ostensiva de que isso não é verdade. Quando assumiu a presidência do STF, o ministro Luiz Fux declarou que era já hora, momento do STF sair do mau protagonismo, justamente por conta do histrionismo, por conta da retórica, por conta do excesso de discursos. Nunca se viu juízes, representantes do judiciário, que têm na própria descrição da sua função a austeridade, a economia de atos e gestos fora dos processos, né, como uma suposição, uma condição da carreira, e eles abandonaram absolutamente isso tudo. Eles fazem discursos, palestras inflamadas todos os dias. Todos os dias. Isso, eu não sei, acho que a sociedade entrou num certo tipo de anestesia. Estou me referindo, evidentemente, aos próprios advogados, juízes, procuradores, portanto, ao próprio meio jurídico. É espantosa a imobilidade, é espantoso o silêncio desta classe diante desse papel coreográfico do Supremo Tribunal Federal, que nenhum de nós deseja e que nenhum de nós tem prazer em assinalar. No entanto, o Supremo tem feito o oposto do que disse como uma diretriz o ministro Fux, ao assumir a presidência. O Supremo faz política permanentemente. O que é uma ação como esta, recentíssima, do ministro Barroso dando 5 dias ao presidente da República, ao governo, para intensificar as buscas pelos 2, então, desaparecidos na floresta amazônica? O que quer dizer isso, vindo de um ministro que faz política e retórica o tempo inteiro, vindo de um ministro
que chegou a se referir indiretamente ao presidente como um inimigo, depois desmentiu, mas evidentemente que ele estava respondendo a uma deputada sobre como fazer para o Bolsonaro não se reeleger, etc. Uma ação ostensiva, Vitor, isso não é sutil. Isso está sendo feito na cara da sociedade. E a sociedade, por conta dessa imprensa que faliu moralmente, faliu, fica fazendo campanha e tentando derrubar um governo, por conta dessa imprensa, evidentemente, isso ganha para alguns um ar de normalidade, mas não tem normalidade alguma nisso. Bom, então falamos do Barroso. O Luiz Edson Fachin é aquele que fica provocando o presidente. Espera o presidente baixar em Moscou para dizer que pode vir um ataque hacker da Rússia, um sistema que ele já tinha dito que era inexpugnável, inviolável, algo assim. Isso tudo é primário, isso tudo não é sofisticado, não é sutil. O ministro Luiz Edson Fachin, que num relatório historicamente triste, descondenou o ex-presidente Lula, com aquele ponto que o Augusto já assinalou também. Você tentar dizer que não estava correto a jurisdição do julgamento. Ora, a justiça brasileira já tinha condenado, sentenciado, confirmado e ampliado as sentenças do Lula com crimes cometidos em todo o território nacional. Como é que a sociedade pode transigir com algo assim? Então, é claro que chega um estado de coisas, a um ponto que o presidente da República diz: eles têm candidato. E toda a sociedade que não tem partido, de bom senso e de honestidade intelectual, está fazendo essa mesma pergunta, ou até manifestando essa mesma desconfiança. Eles têm candidato. Se não for assim, eles têm que demonstrar hoje. O ministro Alexandre de Moraes tem que demonstrar nos seus atos, ele que presidirá o TSE na eleição, ele tem que demonstrar que não está numa guerra aberta contra o presidente da República, o que não é compatível com a função que ele desempenhará na eleição. E essa guerra é aberta a ponto dele não reconhecer uma graça concedida pelo presidente. Ele simplesmente finge que não viu e sai por aqueles expedientes coreográficos, retóricos. Não, isso não vale, essa diligência de outro processo, não valeu. Para ele é assim, não valeu. Só vai valer quando eu carimbar, quando eu disser que está certo. Ele que é o protagonista deste inquérito das fake news, que é o inquérito do fim do mundo, como denominado, apelidado pelo ex-ministro Marco Aurélio Mello, e já criticado também pelo doutor Ives Gandra, que se diz um admirador do ministro Alexandre de Moraes. Então, é claro que nós chegamos, infelizmente, a esse estado de coisas. A sociedade desconfia destes ministros por conta da sua própria conduta. Está 100% na mão deles uma inflexão, uma revisão dessa postura ostensiva e, principalmente, uma abertura para o trabalho da Comissão de Transparência Eleitoral, que o TSE criou e o próprio TSE não deixa trabalhar.